a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como um vapor a minha vida de passar, mais seguro estou em tua graça, vou descansar. Se alegrar.
A graça e a paz a todos. Fala, Cristiano, boa noite a todos aqueles que já estão conosco, sejam bem-vindos à Quinta Igreja. Hoje é a nossa atividade, o nosso trabalho, começamos já algumas semanas, onde estamos falando de missões, falando sobre missões com quem faz missões. É uma alegria ter você aqui conosco, ter a participação de cada um dos queridos que estão se conectando. Se você puder convidar outros irmãos para estar conosco. Hoje teremos um momento especial com o reverendo Levi, daqui a pouco a gente apresenta ele. Tive a alegria de conhecê-lo na última viagem que fiz a Guiné-Bissau, fui bem recebido ali naquele país pela sua família, fizemos um almoço na casa dele, foi um negócio bacana, e foi uma amizade que foi forjada ali no país de Guiné-Bissau, onde eu tive a alegria de conhecer ele, o Lucas, né, a Bruna, e hoje temos a Rebeca, né, recém-nascida. Ele veio para o Brasil há alguns meses atrás para o nascimento da Rebeca, já está entre nós. Que Deus continue abençoando a família do nosso irmão, o reverendo Levi. E ele tem algo de bom, viu, Cris? Ele é paraibano, se você não sabia, o cara é paraibano. Você sabe que o cara que é paraibano... Bênção de Deus. É gente boa. Seja bem-vindo, Levi. Deus abençoe. Seja bem-vindo à Quinta Igreja. Espero que seja um tempo de crescimento para todos nós. Temos algumas perguntas a fazer para o reverendo Levi, mas se você tem interesse, quer participar, manda a pergunta aí no chat do Facebook, que a gente vai passando para vocês. Eu quero dar as boas-vindas à nossa missionária da Quinta Igreja, a missionária Cristiane, vai estar conosco. Obrigada, pastor. Conduzindo esse momento especial com o reverendo Levi. Eu queria me dirigir numa palavra de oração, rogando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e para que seja um tempo do Senhor para todos nós. E eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, antes da oração, um texto que fala muito ao meu coração, Levi. E eu queria deixar ao seu coração, aos nossos corações, aos corações daqueles que estão nos acompanhando agora. É o Salmo de número 67, um salmo conhecido de todos nós. No verso 1 e no verso 2, o salmista nos convida a orar, a suplicar as bênçãos de Deus sobre a vida do povo da aliança. E no verso 2 ele diz o propósito porque Deus deve nos abençoar. Porque assim diz o texto sagrado: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. De fato, devemos suplicar bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da sua família, reverendo Levi, a vida da família da Cris, a vida de cada um daqueles que estão conosco agora. Contudo, quando Deus nos abençoar, ele tem um propósito para nós, para que seja conhecido entre as nações a salvação do nosso Deus, para que todos os povos da terra conheçam o seu nome, para que se conheça na terra o caminho do Senhor. Por isso eu quero louvar a Deus pela vida do reverendo Levi ali na nação de Guiné-Bissau, onde ele tem desenvolvido um grande trabalho e vai compartilhar conosco nessa noite. E eu quero passar a palavra à missionária Cris após a nossa oração. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por esse momento, que o Senhor nos abençoe de fato, que a bênção do Senhor se estenda sobre cada família que está conectada conosco nessa programação, ó Deus, que a Quinta Igreja tem oferecido através desse veículo de comunicação, que de fato possamos, ó Deus, trabalhar esse tema de missões tão importante para a vida da igreja. Ó Deus, queremos falar de missões com quem faz missões e temos a alegria de receber, ó Deus, o teu filho entre nós, ó Deus, e agradecemos pela presença dele no nosso meio. Que a bênção do Senhor o acompanhe a vida da Bruna, da Rebeca, do Lucas, essa família missionária que o Senhor tem usado ali naquela nação para a proclamação das boas novas da salvação. Assim nós já agradecemos desde já, agradecemos pela disposição da tua filha que há de nos conduzir nesse instante, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Cris. Amém, pastor. Boa noite, pastor. Boa noite, reverendo Levi. Que a graça e a paz esteja com todos nós. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos.
e estamos iniciando, como o pastor Ricardo falou, mais um momento de missões, uma missão da Quinta IPT. É um momento especial, onde estaremos falando de missões com quem faz missões, mas o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, nosso maior missionário. Mas aprove ao Senhor usar pessoas para conduzir a missão dele na terra. E esta noite nós temos como missionário o reverendo Levi, é o missionário da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ele estará conosco neste momento falando um pouquinho das experiências dele, juntamente com a sua esposa, toda a sua família. Ele atualmente é o missionário que está atuando, juntamente com sua esposa, em Guiné-Bissau, na África, mas aprove ao Senhor trazê-los para o Brasil por esse tempo, mas eles já estão se preparando para retornarem para o campo. E tenho certeza que Deus tem feito muito através dessa família. E eu gostaria de deixar um momento para ele se apresentar um pouquinho, mas antes disso, gostaria de frisar, como o pastor Ricardo falou, sou missionária enviada pela Quinta IPT, a Presbiteriana de Taguatinga, meu pastor, o pastor Ricardo, e também faço parte da agência missionária MIDE. E como a nossa coordenadora de missões pediu, estarei agora divulgando o Comissão, que é um congresso de missões promovido pela MIDE, que acontecerá do dia 7 ao dia 9 de setembro. Quem quiser participar e puder participar, pode entrar no site da MIDE, que estará acontecendo o evento online de forma gratuita. O importante é que todos participem, o importante é que todos nós estejamos conectados e falemos de missões com aqueles que realmente fazem missões. Que, em nome de Jesus, toda a igreja do Senhor seja esse povo que faz missões. Então, eu gostaria de deixar agora com o reverendo Levi, que ele se apresente antes de nós iniciarmos com as perguntas. Boa noite, a graça e a paz. É um prazer estar aqui com os irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Fiquei muito lisonjeado com o convite e também por esse encontro virtual aqui com o pastor Ricardo. A gente, como ele disse, se conheceu lá em Guiné-Bissau e foi um encontro assim rápido, mas foi muito precioso para a glória de Deus. Como já falaram, meu nome é Levi, estou servindo ao Senhor lá no campo em Guiné-Bissau, com minha esposa, o nome dela é Bruna, e nós temos 2 filhinhos, o Lucas, que tem 3 anos e meio, e a Rebeca, que tem 1 ano e meio, 1 mês e meio. Então, Rebeca, ela nasceu agora no mês passado, mês de julho, e essa é a razão pela qual nós estamos no Brasil. Viemos para que a Bruna pudesse ter a Rebeca aqui no Brasil, em segurança, junto da família, e, se Deus quiser, em breve estaremos retornando ao campo missionário. Nós estamos há pouco mais de 2 anos em Guiné-Bissau, servindo numa aldeia chamada Sintia Sama. Ela fica no interior do país, bem no leste do país de Guiné-Bissau, e é uma aldeia formada totalmente por muçulmanos. Então, um desafio grande para a pregação do evangelho, para a mensagem, fora as dificuldades, né, de cultura, de língua, nós temos esse aspecto religioso que é bem difícil. Mas o Senhor, ele tem derramado a sua graça, ele tem derramado o seu favor sobre nós e cremos que o Senhor fará grandes coisas naquele lugar. Amém, reverendo Levi. Tenho certeza que Deus tem abençoado vocês, tem usado vocês e ainda vai usar muito, porque é da vontade de Deus usar o seu povo para a proclamação do evangelho e para cuidar daqueles que estão sendo salvos. Então, eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi a sua conversão. Vamos lá. Eu tive o privilégio, né, de nascer num lar cristão. Então, talvez você pense, então não teve assim nada mirabolante, mas é impossível, né? Mesmo você nascendo num lar cristão, mesmo você tendo aquele convívio desde pequeno com o evangelho, é necessário experimentar um novo nascimento. Não há como você herdar isso dos seus pais ou dos seus avós. Não, a experiência é pessoal, é intransferível, é algo que Deus opera dentro dos nossos corações e
na minha adolescência, né, envolvido até nas atividades da igreja, o Senhor ele começou pouco a pouco a me trazer para perto, me chamar à responsabilidade, me mostrar a necessidade que eu tinha de entregar a minha vida a Cristo. Não apenas como um adolescente que se dizia cristão, mas como alguém que verdadeiramente era um discípulo de Jesus. E em um momento, né, de culto da igreja, o Senhor falou comigo ao meu coração e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus ali aos meus 14 anos de idade. E dali em diante eu comecei essa caminhada, né? Muitas vezes de altos e baixos, mas com a ajuda do Espírito Santo, né? Já nesse processo de santificação que o Espírito vai fazendo na nossa vida, pude começar ali a caminhar no Evangelho e caminhar como discípulo de Cristo Jesus. Então, dali em diante, eu passei de um cristão nominal para um cristão seguidor de Jesus, pecador ainda, mas com o Espírito Santo agindo no meu coração, me convencendo dos meus pecados, dos meus erros e me conduzindo para a glória de Deus. Então, basicamente, esse foi o meu momento assim de encontro com Cristo. Cris, me permita, você lá, eu lembro lá em Guiné que você havia compartilhado comigo, Levi, que você começou a se envolver com missões ainda adolescente, indo com a sua mãe. A sua mãe também era missionária, envolvida também com missões, né? Exato. Então, minha mãe, ela é missionária, né? Ela foi para o seminário do Betel Brasileiro lá em João Pessoa aos 14 anos de idade. Acho que foi a aluna mais nova do seminário, então eu tive também esse privilégio de crescer num lar que tinha esse envolvimento de missões. Ela foi enviada, né, pela Igreja Congregacional de Caruaru como plantadora, num trabalho de plantação de igreja na cidade de Exu, cidade de Luiz Gonzaga, né? Teve a oportunidade de conhecê-lo e então eu tive essa raiz, né, missionária. Eu tive a oportunidade também de participar de projetos missionários junto com a minha mãe, então foi bem, Amém, bem glória precioso a Deus. essa herança. Jesus lhe chamou na terra paraibana. Então, são esses caras aí, tanto para Ricardo, Levi, todos vindo da Paraíba, realmente coisas boas de lá, né, pastor Ricardo? Com certeza. Então, reverendo Levi, você poderia falar um pouquinho de como foi ser chamado para missões? Sim. Como eu disse, né, depois desse momento de conversão e bastante envolvido nas atividades da igreja, principalmente na área da música, a minha igreja ela me enviou para o seminário, a fim de que eu me preparasse melhor para a questão da música na igreja, tivesse um conhecimento teológico, para que contribuísse para o louvor congregacional. E em 2006 eu comecei o seminário, né? Terminei o ensino médio, estava me preparando para fazer a prova da Academia da Força Aérea. Meu sonho era ser piloto de avião e Deus de repente mudou os planos de uma forma que eu não fiz mais a prova, não fiz vestibular, não fiz nada relacionado a isso e ingressei no seminário no ano de 2006, seminário do Betel Brasileiro, lá em João Pessoa, na Paraíba. E foram anos preciosos, porque quanto mais eu conhecia a palavra, quanto mais eu me aprofundava no conhecimento de Deus, mais o meu coração era atraído para missões. Eu me sentia incomodado em estar adquirindo conhecimento e não está atendendo o chamado do Senhor, não está respondendo à altura daquele chamado. Então, cada vez mais que eu ia conhecendo a Bíblia, eu ia entendendo o propósito de Deus em fazer o seu nome conhecido entre os povos, e isso foi inflamando o meu coração cada vez mais. Eu gosto muito do exemplo de Sophia Miller, né? que
que perguntaram a ela: Sofia, como é que foi o seu chamado? O que aconteceu e tal? E ela respondeu: eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Então, eu gosto muito disso porque eu me identifico com isso. Eu, conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra do Senhor, eu fui entendendo que o propósito de Deus era que eu servisse a Ele em missões. E eu lembro muito bem que, meados de 2006, eu estava numa tarde na Universidade Federal e para uma aula de música que eu teria lá, e parei um pouco para ler as Escrituras e pedindo a Deus que falasse comigo a respeito de uma possível viagem missionária em 2007 para Guiné-Bissau já. E eu orando e pedindo a Deus que ele falasse comigo, e ele falou comigo no texto de Isaías 55, versículo de número 12, que diz assim: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, os montes e colinas irromperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmo. E o Senhor, ele confirmou essa minha primeira viagem para Guiné-Bissau em 2007, né? Eu tinha acabado de completar 18 anos e foi a minha primeira experiência, 13 anos atrás, lá em Guiné-Bissau. Então, eu fui, né, para um período de curto prazo, assim, de 45 dias, e trabalhei nessa área de música, de jovens, e pude servir um pouco e conhecer a realidade daquele país. Então, esses anos de 2006 e 2007, eles foram, assim, bem marcantes para esse início da minha jornada missionária. Amém, Reverendo Levi. Muito interessante você trazer o testemunho da missionária, né, que disse que não recebeu nenhuma mensagem extraordinária. Ela leu uma ordem, e então ela obedeceu. É interessante porque nós também podemos ler essa ordem, está à nossa disposição na palavra de Deus, e se queremos fazer missões, basta ouvir a voz de Deus, que está na palavra dele. Lá ele nos manda ir, né, pregar o evangelho, fazer discípulos, ensiná-los a guardar todas as coisas que Cristo tem ensinado. Então, a gente não precisa de algo extraordinário. A palavra de Deus, ela é extraordinária, então ela já tem falado aos nossos corações. Cabe a nós apenas obedecer. Mas foi muito interessante também saber que Deus o preparou para esse momento atual. Você e toda a sua família em Guiné-Bissau. Então, ele já lhe fez conhecer essas terras de Guiné-Bissau, né? Antes mesmo de tomar essa decisão de ir com toda a família. Então, Deus, ele vai conduzindo a nossa história. Então, nós devemos obedecê-lo e deixar que ele conduza, porque ele tem a forma de conduzir. Então, que Deus continue conduzindo também os seus passos, da sua esposa, da sua família. Amém. E eu gostaria de ouvi-lo também falando sobre os desafios, as conquistas que vocês tiveram nesse contexto de missões, e se vocês tiverem que abrir mão de algo ou de muitas coisas. Bom, essa é uma pergunta bem, bem complexa, né? Mas pegando só um finalzinho da sua palavra, essa parte do preparo, de você conhecer o campo, de você ter ideia, né, da realidade que você irá enfrentar é muito importante. Eu fui pela primeira vez em 2007, depois tive mais outras experiências. Em 2008 eu voltei para Guiné-Bissau, passei 3 meses. Em 2014, junto com uma equipe da igreja, nós fomos, e minha noiva na época, né, em 2014, também foi, a Bruna, e ela conheceu o país de Guiné-Bissau também. E em 2016, fomos eu e ela somente, como um casal, para ter um pouco de noção da realidade de uma família missionária, como vive o dia a dia e como essa rotina. E para que em 2018, depois de todo esse tempo de preparo, de cursos de teologia, de missões, de outras áreas também, né? Eu tenho uma graduação em enfermagem, então houve todo um preparo, né? Uma caminhada que nos conduziu até esse momento onde nós estamos hoje.
Nós estamos lá em Guiné-Bissau desde 2018, início de 2018, e foram 2 anos assim intensos. Foram anos difíceis, anos de adaptação, mas em nenhum momento nós deixamos de desfrutar da graça e da presença do Senhor. Eu gosto muito de pensar que quando nós abrimos mão de família, de conforto, mão de amigos, do convívio com a igreja, né, que é tão precioso, o Senhor ele nos dá uma graça especial para suportar essas situações. Então, a gente, talvez alguns pensem, missionários são super cristãos ou super-heróis, pessoas extraordinárias. Esqueça isso. Nós somos cristãos comuns, tão carentes da graça de Deus e do favor de Deus como qualquer um outro. Amém. Amém. Nós nos dispomos apenas, nós obedecemos a Deus e o Senhor ele tem cuidado de nós. Então, os primeiros meses, né, no campo missionário foram bem difíceis, porque é aquele momento, né, que você tem as despedidas, né? Você deixa a família, você sabe que não está indo mais para uma viagem de curto prazo, você está indo para morar. As malas, de alguma forma, estão dizendo isso, né? A você ali, as lágrimas no aeroporto. E quando você chega lá, depois daqueles 3, 4 primeiros meses, que a ficha, né? Aquela expressão, a ficha começa a cair. Né? Você começa a entender que não tem passagem de volta comprada, que foi uma passagem só de ida. Então, a partir dali, você começa a viver outros conflitos também. Conflito desse desligamento, né, ou desse desapego à família, à presença dos amigos, à realidade cultural que é totalmente diferente, ao processo de língua que você está num lugar que você escuta todo o tempo outra língua. Isso acaba também afetando, né, a realidade. Sim, pastor. Levi, você falando de que perde essa conexão com os amigos, né, com a família, essa ruptura, e eu acredito, eu não tenho a experiência que você tem, de fato, eu acredito que isso ocorra, acho que com todo missionário. Como é que a gente lida como missionário no campo com essa ruptura? Porque os amigos não deixam de ser amigos, mas apenas deixamos de ter a mesma convivência, o mesmo ambiente. Então, os laços que nos uniam, de uma certa maneira, eles vão desvanecendo. Como é o missionário que está lá no campo? Como é que ele lida com isso? Com essa, eu não digo com essa solidão, porque Deus se faz presente, mas como é que lida com essas emoções quando você não tem mais a galera lá da igreja, você não tem mais a turma do som? O Levi gosta de som, ele é músico também, toca muito bem, canta esse cara. Como é que lida com essas coisas aí? Como é que é? Então, foi bem difícil, para mim, principalmente o domingo, que era o dia assim que muitas vezes eu chegava na igreja 8 da manhã para o culto matinal e só saía depois do último culto às 9 da noite, mais ou menos. Então, o domingo da gente era igreja, era aquele contato ali, aquela comunhão, aquele serviço muito intenso. E quando a gente saiu dessa realidade eu já vivia isso há mais de 4, 5 anos, e fui para uma realidade onde eu não tinha isso, só tinha um momento de comunhão ali de pouco mais de 1 hora pela manhã, domingo. O domingo era um dia muito depressivo, muito triste, muito pesado, porque sentia muita falta disso. Muita falta mesmo. Então, mesmo às vezes recebendo uma mensagem de um amigo pelo WhatsApp perguntando como está, ou de alguma coisa desse tipo, é inevitável você sofrer com essa ausência. E queira quer não, assim, você volta do campo, você reencontra os amigos, mas você sente que acaba que agora a sua realidade é outra totalmente diferente. Acredito que isso também faz parte do trabalhar de Deus na nossa vida, né? Você sofre ali no começo, você sente falta, você desfruta da presença de Deus, você clama a Deus, Senhor, me ajuda, me dá graça para continuar, para suportar essas tristezas, essas distâncias.
E Deus ele vai fazendo isso, pouco a pouco. Não é algo assim, tipo... eu acho que é bem a oração de Paulo, né? Senhor, tira isso de mim, eu não aguento esse espinho. Tá? O Senhor diz, Paulo, todo dia vai chegar uma graça suficiente na sua vida para você Amém, amém. continuar na caminhada. Então, eu acredito que é isso que o Senhor vai fazendo. Então, quando a gente volta do campo, né, para o período de férias ou de alguma necessidade, como a gente está agora, por causa do nascimento da nossa filha, a gente percebe que a gente tem amigos, a gente tem uma igreja, a gente tem todo o espaço, né, mas nós não temos tanto aquela necessidade que tínhamos no começo. Nós fomos assim trabalhados pelo Senhor e já conseguimos assim lidar melhor com essa situação. Então, assim, é um processo difícil, principalmente esses 2, 3 primeiros anos, onde são necessários, né, para haver essas rupturas. Não são totais, né? Não são rupturas totais. Você não deixa de ter amigos, você não deixa de ter contato com a família, você não deixa de ter contato com a igreja, mas é um relacionamento que muda. Eu sempre, desde o curso, né, a gente ouvia, né? Olha, você pode ser o melhor membro da igreja, a igreja lhe ama, lhe lembra do seu aniversário e tal, mas quando você vai para o campo missionário, vai haver uma diminuição, né, desse contato e tal, e isso é um fato. Você for pensando que as coisas vão continuar do mesmo jeito, você criar uma ilusão e vai acabar se decepcionando. Mas, assim, em nenhum momento nós fomos abandonados. Em nenhum momento nós fomos esquecidos por irmãos, por amigos, pela igreja. Nós sempre fomos lembrados, mas não naquele ritmo quando estávamos dentro de casa, né? Somos agora como filhos que foram enviados aí para a guerra, para o campo, e sempre encontramos as portas abertas quando voltamos para casa. Amém, amém. Amém. Eu ouvi do pastor falando sobre como lidar com esses sentimentos. Eu lembrei a minha ida para Brasília, saindo do Maranhão, e depois indo para o Norte. É um sentimento de começar tudo do zero. Como vocês falaram, os amigos continuam, os irmãos continuam, mas não vai ser a mesma coisa, né? Então, nós conquistaremos novos amigos, teremos um novo espaço, uma nova família. Só que o lado bom é que Deus, ele se mantém presente na nossa vida. Nós sabemos que ele já está conosco, vai nos ajudar em todos os momentos, e que a família de Deus, para onde a gente for, vai ser família. Teremos braços abertos, teremos pessoas para nos acolher. Então, isso é muito bom. Isso traz um pouquinho de paz, embora os desafios sejam grandes, né? O importante é obedecer a Deus. Então, eu louvo a Deus. E só Sim. completando assim essa questão, Deus, ele verdadeiramente, aquela palavra que eu não lembro qual é a referência bíblica, mas que fala que aquele que deixa, né, pai, mãe, amigos, família, filhos, por amor de mim, Deus ele nos presenteou com amigos no campo missionário, com a família, com irmãos, até aqui do Brasil, que a gente nem imaginava que orava por nós e que a gente, assim, apesar de não ter tido encontro pessoal, a gente sente verdadeiramente como família, como pessoas assim que a gente vai chegar na casa deles, vai sentar na mesa, vai dormir na casa. Então, isso é algo assim que nos ajuda também a suportar, né, esses desligamentos. Lá em Guiné-Bissau, no leste do país, né, a gente conta com alguns, não na mesma aldeia, né, são trabalhos diferentes, mas a gente tem outros missionários que no campo missionário são a nossa família, são os nossos amigos, são aqueles que estão ali sofrendo com a gente e entendem verdadeiramente ali as nossas dificuldades e necessidades. Então, isso é também graça do Senhor nesse processo. Amém. E também ter a presença, mesmo que seja por telefone, do nosso pastor faz toda a diferença. A gente Sim. pode contar com alguém, a gente pode lamentar, chorar ou se alegrar, né? A gente sabe que vai ter um ombro amigo, vão ter ouvidos para nos ouvir,
e que fez muita diferença para mim quando eu fui para o Rio Grande do Norte, entre as comunidades quilombolas. Foi ter os conselhos do pastor Ricardo, ter o ombro amigo dele, os ouvidos sempre abertos. Então, a igreja, ela tem que se conscientizar que o missionário ele precisa desse ombro amigo e que o missionário, quando está no campo, ele é apenas uma extensão da igreja, mas a igreja está lá também, né? Então, Exatamente. eu louvo a Deus porque os irmãos da Quinta Igreja, o pastor Ricardo, eles são presentes. E é importante essa presença, os conselhos, os carinhos, demonstrados mesmo que distante. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. E eu tenho certeza, reverendo Levi, que você também encontrou esse ombro amigo, os ouvidos para ouvi-lo. Isso é muito interessante. E eu gostaria, eu sei que você já falou um pouquinho, que você trabalha, você e sua esposa, né? Na área da educação, da saúde, lá em Guiné-Bissau. Vocês têm trabalhado no plantio de igrejas, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho como que vocês estão vivendo missões atualmente. Então, nós, desde 2000, na verdade, antes de 2008, a gente resolveu se dedicar integralmente a missões, né? Então, todas as nossas atividades, se fossem na igreja ou em qualquer lugar, elas estavam bem direcionadas para missões e para o propósito da gente ir para o campo de Guiné-Bissau. Então, cursos que a gente fez, todo o preparo, isso tinha um propósito de nos direcionar para esse serviço que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente está lá, né, no meio da aldeia de um povo chamado Fula. Inclusive, é um trabalho que foi iniciado pela missão AMID, acredito que por volta do ano de 2012. E, pela graça de Deus, né, agora em 2018, junto com a parceria com a Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau e a missão AMID, houve essa parceria para que o campo e os missionários, né, que somos nós, pudessem estar unidos e trabalhando juntos para o reino do Senhor. Então, a gente está ali, é uma aldeia de 1.800 pessoas, mais ou menos, com completamente a população formada por muçulmanos, né? De cristãos existem apenas eu, Bruna, o Lucas e os 3 professores que dão aula na nossa escola, que são de outra etnia, né? Eles vêm de outras cidades para dar aula lá na nossa escola. A escola é o local assim onde nós temos mais oportunidades de pregar o evangelho, de ensinar a palavra, porque toda a nossa programação, né, todo o conteúdo da escola, ele é direcionado pelas escrituras, é aquele método de educação por princípios. Então, logo quando eles chegam, eles têm um momento devocional, eles oram, eles escutam a palavra do Senhor. As atividades sempre têm um propósito, né, de mostrar ao Senhor, mostrar a Deus quem é Jesus. Então, todas as 6 turmas, né, às 2 da manhã, às 2 da tarde e às 2 da noite, elas passam por este processo, esse programa aí de evangelismo. E nas atividades comemorativas, nós sempre aproveitamos também para pregar o evangelho para as crianças, para os pais em alguma reunião, e isso é muito importante, né? Paulo diz que a gente tem que pregar a tempo, a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, e muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente fica esperando, e o tempo vai passando, e a gente vai perdendo as oportunidades que Deus nos dá. Então, a gente tem tentado aproveitar ao máximo, fora também os relacionamentos, né? Não é um trabalho assim, aquele evangelismo de impacto, que você chega, pai, e prega e depois vai embora. Não. É algo que a gente está ali, as pessoas estão vendo a nossa vida, eles estão vendo como a gente se relaciona, eles estão ligando aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. A gente está sendo ali observado 24 horas na nossa aldeia. Então, às vezes, numa situação simples do dia a dia, numa conversa, você aproveita para falar de Cristo Jesus para um muçulmano, para dar um conselho, para mostrar como Jesus pensa a respeito de alguma coisa. E
outro ambiente que eu tenho para fazer isso é nos atendimentos de saúde. E Deus tem me dado grandes oportunidades também de mostrar, né, o cuidado e também de mostrar que a maior doença não é uma ferida, não é um problema no coração, mas é o pecado e somente Cristo Jesus que pode resolver isso. Então, essas são as nossas áreas de atuação, mas o principal propósito mesmo que nós temos é de plantar uma igreja no meio da nossa aldeia, né? De ver aquelas pessoas se rendendo a Cristo Jesus e futuramente nós temos uma comunidade reunida ali para adorar ao Senhor Jesus. Amém. Levi, eu vou aproveitar a oportunidade que acaba, você vai falando, a gente vai refletindo sobre algumas coisas, eu não poderia deixar de perguntar, que talvez ajude alguém que está nos acompanhando aí pelo Facebook, um vocacionado, um chamado, alguém que sente o desejo de servir a Deus. E aí eu vou fazer duas perguntas e uma. Você falou que foi formado no curso de enfermagem, né? E aí a gente fica pensando, como é que a família lida com isso, os nossos pais, né? Eu fico pensando, porque quando um dia eu falei para os meus pais que ia ser pastor, e você chega para sua mãe e diz, olha, você é enfermeiro, os familiares, como é essa relação, como é que eles veem? Porque os pais acabam criando uma expectativa, como é que esse menino vai largar o futuro dele para viver de missões, né? Ir para um campo missionário. Houve essa crise existiu no seu coração? Se existiu, como é que você lidou com isso? E uma outra pergunta você se sente feliz hoje onde você está? Quando você falou, é uma passagem só de ida. Você não se vê mais um cidadão brasileiro. Você é um cidadão dos céus, plantado pelo Senhor lá em Guiné-Bissau. Como é que é isso aí? Então, excelentes perguntas. A questão da primeira pergunta, né? Houve esse conflito, esse confronto, na verdade, principalmente por parte do meu pai. Apesar dele ser cristão, teve um momento que ele me perguntou como é que está o curso, quando é que vai ser a prova da Força Aérea, porque ele também tinha vislumbrava, né, esse meu futuro e tal. E eu tive que dizer para ele, pai, eu não vou mais fazer a prova, Deus está me chamando para ir para o seminário. E ele ficou assim bem assim alterado na hora e disse, mas você está pensando que essa vida de pastor, de missionário, vai lhe sustentar? E eu disse, pai, quem vai viver de quê? Vai viver de quê? A pergunta. Exatamente, vai viver de quê? Vai depender de oferta, depender da igreja. E eu disse, não, pai, eu vou depender de Deus. É Ele que vai me sustentar e é Ele que vai cuidar de mim. Então, assim, acredito que foram palavras que Deus colocou na minha boca ali e plantou verdadeiramente no meu coração. E é isso que nós temos vivido. É o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos derramado o seu cuidado sobre nós. E a questão da passagem só de ida, né? Nós saímos do Brasil em 2008 com um projeto assim, pensando em o mínimo de 10 anos, porque é um projeto de plantação de igreja no meio de um povo muçulmano, um povo com uma resistência maior à mensagem e tal. Então, você não pode dizer, em 5 anos eu vou ter uma igreja, em 5 anos eu vou ter convertidos, e nem em 10 anos eu não sei se isso vai ser possível. Mas eu sei que Deus ele pode agir no tempo que Ele quiser, e isso depende dele. A nossa responsabilidade é com a pregação. Mas, particularmente, eu já disse ao Senhor que eu quero me aposentar do campo para o céu. Não quero passagem de volta para cá, não. Eu não me vejo assim encerrando o meu serviço no campo missionário e voltando a ser um frequentador. Um enfermeiro, um membro de igreja. Líder do Ministério de Música, não é isso? Não tenho mais esses desejos, não. De verdade, eu disse ao Senhor, se em algum momento eu parar assim, de viver para a Tua glória, ou se eu cansar, minhas forças acabarem, por favor, pode já me dar minha aposentadoria, minha herança no céu, que eu
Vou ficar muito feliz com isso. A grande verdade é que tem alguns vocacionados que têm a vocação, mas o receio de quem me sustentará, né, grita no coração, e a gente às vezes esquece aquilo que Deus fala, o Espírito de Deus falou ao apóstolo Paulo lá na carta em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, quem prega o evangelho, viva do evangelho. O evangelho provê a nossa necessidade, seja em Guiné-Bissau, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja no Maranhão, no Rio Grande do Norte, onde nós estivermos, aqueles que pregam o evangelho, eles vão viver do evangelho. Muito bom, Deus o abençoe. É verdade. E assim, pastor, isso é real. Isso é real. Eu tenho, assim, muitas vezes a gente fica naquela expectativa, né? Porque, por exemplo, agora no tempo da pandemia, muitas igrejas tiveram suas receitas afetadas, porque os irmãos foram afetados, e você pensa, meu Deus, o que será? Como é que vai ser o meu sustento? Mas, graças a Deus, o Senhor nos ensinou nesses 2 anos que, por mais que o mundo esteja em crise, por mais que os reinos da terra estejam todos desesperados, quem nos sustenta é o Senhor. E às vezes a gente fica esperando, vai vir desse lugar, esse é o meu melhor mantenedor e tal, alguma coisa assim, mas aí Deus pega e manda por alguém ou de um lugar que você diz, meu Deus, você nem esperava, para nos ensinar a confiar, a depender, a esperar no Senhor, que Ele verdadeiramente é o nosso sustento. Amém. Em relação ao curso de enfermagem, né? Eu fiz o curso de enfermagem depois que tinha feito de teologia e pensando unicamente para servir na obra missionária. E isso tem sido uma ferramenta muito preciosa para o reino de Deus. E confesso que, por mais que a gente viva dificuldades, por mais que a gente tenha que enfrentar essas adversidades no campo missionário, seja de solidão, de amigos de igreja, ou de saúde, problemas que são comuns em alguns campos, eu me sinto contente com o que eu tenho vivido do Senhor. Amém. O Senhor tem preenchido o nosso coração com a sua presença, e isso é o que nós precisamos para viver para a glória dele, estar satisfeitos no Senhor. Amém. Reverendo Levi, eu consigo ver e ouvir nessas palavras a resposta para a pergunta do pastor Ricardo, se você está feliz. Tenho certeza que sim. É impossível vivermos infelizes fazendo a vontade de Deus e estando onde Deus quer que estejamos, né? Então, glória a Deus, porque você ouviu de forma específica para você, né? O chamado para se envolver com missões em Guiné-Bissau, que você agora está vivendo, não se vê mais no Brasil. Na verdade, nós nos vemos onde Deus quer que estejamos. Então, eu louvo a Deus que Ele tem conduzido todas as coisas. Amém. E o mais importante é que a felicidade, ela não é a ausência de problemas, conflitos, desafios. A nossa felicidade é o Senhor. E Ele está conosco, então somos felizes sim, somos os mais felizes dessa terra, como o pastor Ricardo costuma dizer, porque servimos ao Deus Todo-Poderoso, independente dos desafios. Eu louvo a Deus por isso. E eu gostaria, esse reverendo Levi, de ouvir de você um conselho ou muitos conselhos para nós, a Igreja do século XXI. Amém. A Igreja do século XXI, ela, às vezes, talvez alguns achem ela muito complicada, mas nós temos os mesmos problemas que o povo de Deus, né, carregava ali pelo Egito, pela caminhada. Parece que as situações, a realidade ou o cenário muda, mas os nossos problemas são os mesmos, né? Insatisfação, reclamação, murmuração, desvio da atenção. A gente se perde muito facilmente dos propósitos que Deus tem para nós. Mas eu queria só ler o versículo de número que está lá em João, capítulo 4, verso 35, né? Que o Senhor Jesus diz: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Nós precisamos, como igreja, né, como povo de Deus, como discípulos de Jesus, abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos para a realidade que nós temos dentro da nossa casa, para o campo missionário que nós temos dentro da nossa casa, para o campo missionário que nós temos ao redor da nossa casa.
na nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, na faculdade, no trabalho. E muitas vezes a gente vive distraído, talvez diferente do mundo de antigamente, e isso seja um problema muito forte que a igreja vive hoje. São as distrações, que a gente tem Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente tem Netflix, a gente tem tanta coisa que a gente acaba perdendo muitas vezes o foco, né, ou o propósito daquilo que Deus tem para nós. Não estou dizendo que é pecado você desfrutar de nenhuma dessas atividades. Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que é pecado você deixar de fazer aquilo que Deus nos mandou, de cumprir aquilo que Deus nos deu. E quando Jesus diz, né, em Mateus capítulo 28, lá o versículo da grande comissão, do 19, do 18 ao 20, né? Ali Jesus está dizendo, olha, enquanto vocês estiverem indo, né, façam discípulos. Isso não é algo opcional para o cristão. A pregação do evangelho não é algo, eu não é para mim, isso não faz sentido. Deus, se você teve um encontro com Cristo, se você é um discípulo de Jesus, você precisa viver como Jesus. Eu preciso viver como Jesus. Então, a pregação, anunciar o evangelho, viver como Cristo, como discípulo, isso é algo que deve ser o nosso objetivo, viver para a glória de Deus. E isso a gente faz de várias maneiras. Deus chama uns para ir para Guiné-Bissau, para Namíbia, para Natal, para todos os lugares do mundo. Mas Deus também chama aqueles que vão viver para a glória de Deus como discípulos na sua vida ali, no dia a dia, no trabalho, em meio à pandemia, atendendo alguém, servindo alguém. Então, a gente precisa enxergar quem nós somos, qual é a nossa missão e também olhar para os campos que estão brancos. Existe um mundo aí que clama diariamente por salvação. Hoje, qual é o clamor do mundo que vivemos? Pela salvação do Covid. Nós precisamos ser salvos do Covid. Então, está se esperando uma vacina, está se ansiando pela essa vacina salvadora, mas vai aparecer outros Covids, vão aparecer outras necessidades. Mas a principal necessidade dos homens, da humanidade, sempre vai ser Cristo Jesus. Todos esses problemas, sejam sociais na área da educação, de saúde, violência, tio que violenta uma criança e essa criança engravida e tem que praticar outro ato terrível. Tudo isso são problemas superficiais. São problemas que podem ser resolvidos, mas mesmo desse jeito, se não resolver o problema do pecado, do coração, da natureza depravada que o homem vive e tem, tudo isso vai continuar existindo. E nós que carregamos essa mensagem poderosa, nós que carregamos esse evangelho que é o poder de Deus para salvar, desde aquele que você diz, esse aí quando viu o evangelho vai se converter, até o mais resistente ateu, o muçulmano, que você diga, não, esse aí nunca. Não existe dificuldade ou barreira ou coração que seja duro demais para o evangelho de Cristo Jesus. Então, minha palavra para a igreja, para os irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana, é que ergam os seus olhos. Ergam os seus olhos dentro da sua casa, ergam os seus olhos no seu trabalho, na faculdade, e verdadeiramente assuma sua identidade de discípulo de Cristo Jesus. E tenha certeza que assim você vai viver uma vida que glorifica a Deus. Vai viver uma vida e experimentar mais da graça de Deus e do poder de Deus na sua vida. E quem sabe, né, Deus não vai levantar aí muitos da igreja, muitos jovens, muitos idosos, muitas crianças, para estar alcançando os campos missionários, como já tem feito, aí através da missionária Cris, do pastor Ricardo e de outros irmãos. Que o Senhor possa usar a vida de vocês.
Amém. Reverendo Levi, muito obrigada por essa palavra de encorajamento. Tenho certeza que Deus já tem conduzido sua vontade, tem conduzido a nossa história, mas é sempre bom ouvir palavras de incentivo, palavras de despertamento, porque, como você falou, tem muitos irmãos que estão como se estivessem dormindo, né? Perdendo tempo com coisas que não deveriam, quando, na verdade, os campos estão brancos e eles precisam, né? Que tem os cefeiros, precisam que tenha aqueles que vão lá e anunciam o evangelho para quando chegar na consumação final, muitas vidas sejam ali para o Senhor. Amém. Deus, ele tem a sua forma de salvar, mas ele quer nos usar, quer usar a Quinta Igreja, quer usar a minha vida, a sua vida, a vida do pastor, e ele tem usado, eu louvo a Deus por isso, mas podemos dar muito mais, né? Enquanto estivermos vivos, enquanto nós respirarmos, vamos respirar missões, vamos fazer missões, vamos fazer o nome do Senhor conhecido. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, esse momento, foi um tempo muito especial. Muito obrigada por compartilhar conosco das suas experiências, por trazer um pouquinho do que vocês têm vivido no campo, de como Deus tem conduzido a história de vocês. E agora eu gostaria de deixar esse momento com o pastor Ricardo. Eu não sei se o pastor tem algumas perguntas para fazer, mas, pastor Ricardo, fique à vontade. Como o senhor disse quando estávamos fazendo um teste, o senhor pode arrochar o Levi, ele ainda tem muito para passar para nós. Não, só quero agradecer a cada um que está conectado conosco aqui pelo nosso canal aqui no Facebook, né, para que Deus abençoe a sua vida. É um pouco da experiência que o Levi tem, eu acho que ele tem muito mais a falar. Os desafios são enormes, eu tive a alegria, e para mim foi uma honra, um privilégio, ir até Guiné-Bissau e poder estar com ele lá, conhecer o campo onde ele tem desenvolvido os trabalhos, e só quem vai é quem sabe o poder das palavras que o Levi está falando aqui. São realidades totalmente distintas daquilo que a gente possa imaginar, né? E quando o Levi falou que para a gente erguer os campos e ver que erguer os olhos e ver que os campos já estão brancos e estão ao nosso lado, no meio do mundo de tantas distrações, como o Levi falou, estava lembrando aqui, aí por causa das distrações a gente não tem tempo para sentar embaixo de uma árvore, né, e conversar com um muçulmano, e conversar com um vizinho, e conversar com as crianças que ficam à nossa volta quando a gente chega lá na aldeia, né, e falar do amor de Cristo, porque a gente não vê aqueles campos brancos que estão refletindo a luz do sol sobre nós, a gente não enxerga, né, porque a gente está obturado, né, obtuso, com os olhos fechados com o Netflix, com o WhatsApp, com rede social e tantas outras coisas, com medo da falta do dinheiro, e a gente esquece que o maior problema... Você foi muito feliz, Levi, na noite de hoje, quando você falou, hoje o mundo clama para vir a vacina, sair do Covid, mas virão outros Covids na vida, né? Virão outras preocupações que vão roubar a nossa paz. E a gente esquece que a nossa paz reside em ter Cristo Jesus. O maior problema da humanidade é a ausência de Cristo no coração. E que Deus o abençoe ricamente, abençoe. Manda um abraço para a Bruna, né? Ela não pôde estar com a gente porque ela está cuidando lá do Lucas. Eu sei, fica tranquilo. Manda um abraço para ela, né? Foi um tempo, foi uma família que nos adotou, e se não fosse eles, mesmo. E olha que o meu período lá em Guiné-Bissau foi de um pouco mais de 15 dias, no máximo 15 dias, e eu me senti muito acolhido por causa da família dele, dos outros missionários que estavam juntos, eles sempre têm um momento de comunhão, e que foi muito especial, pelo menos para mim que estava lá, e é aquilo que ele falou, a gente está num país ouvindo outras línguas, outra fala, e olha que é de língua portuguesa, mas eu descobri que em Guiné a única coisa que não se fala é em português, fala tudo, menos português. É verdade. E ele me acolheu com muito carinho, eu tenho uma amizade, uma dívida de coração, né, por aqueles atos singelos que ele me proporcionou ali em Guiné-Bissau, me apresentou os trabalhos que têm sido desenvolvidos. Que Deus o abençoe ricamente,
né? Você é um missionário raiz, né? Nutella não. Eu sou Nutella. Você é um cara raiz, é um cara top, cara. Deus o abençoe ricamente, viu? Muito, em Amém, nome de amém. Eu que Jesus. agradeço, irmãos, a oportunidade, o convite. Espero que até o nosso retorno, se o Senhor permitir, a gente consiga ir a Brasília e, se aprove ao Senhor, a gente esteja junto pessoalmente, né? E Amém, quem quiser amém. conhecer mais aí do projeto, né, do trabalho da gente, pode aí procurar na rede social, @projetosIONGB. Então tem o Instagram lá, a gente sempre tenta atualizar as informações de tudo que está acontecendo e vai ser uma bênção aí contar com as orações dos irmãos, com a participação dos irmãos nesse projeto também. Amém. 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 Vamos orar. Você tem algum motivo de oração, Levi, para a gente estar orando e encerrando esse momento? Eu tenho, pastor. Então, próximo mês, o mês de setembro, né, eu pretendo ir para Guiné-Bissau. Vou para passar um mês. Nós temos algumas atividades. Temos que visitar a aldeia, visitar o povo, organizar o início das aulas do ano letivo, que começa em outubro. E nós estamos aí nesse impasse em relação às fronteiras, né? O Covid fechou muitas fronteiras, então a gente está esperando aí uma decisão oficial para poder comprar a nossa passagem. O dólar também está muito alto esses dias e isso tem encarecido muito, muito a viagem. Então eu queria que os irmãos estivessem orando por esse tempo, né? Que Deus irá nos proporcionar lá. E também orando pela minha família, que vai ficar aqui, a Bruna com os meninos, com a Rebeca e o Lucas, para que o Senhor possa também derramar de uma graça especial sobre a vida dela. Amém. Cris, você pode orar por esses motivos e assim a gente vai estar encerrando, agradecendo a você que esteve conosco. Obrigado pela sua presença. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas. Talvez você pode alcançar um vocacionado com esse conteúdo que foi produzido na noite de hoje, onde a gente falou sobre missões, com quem faz missões. E mais uma vez nós louvamos a Deus pela vida do Reverendo Levi. Deus abençoe ricamente. Obrigado pelo carinho, a amizade e a participação aqui conosco. Cris, pode nos dirigir a oração? Amém. Oremos. Muito obrigada, Reverendo Levi. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Obrigado, gente. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui juntos falando de missões, com quem faz missões. Obrigada pela Igreja Quinta, a Quinta Igreja Presbiteriana de Taguatinga, que tem vivido missões também, que tem se despertado para missões. Muito obrigada pela vida do pastor Ricardo, que tem trabalhado em nossos corações esse tema muito importante, também tem nos pastoreado. Eu tenho certeza que o Senhor tem usado muito. Muito obrigada por cada irmão da Quinta Igreja. Muito obrigada pela vida do Reverendo Levi, da Bruna, sua esposa, dos seus filhos. Muito obrigada. Que o Senhor continue abençoando a todos. Obrigada pela participação dos irmãos que estarão nos assistindo e aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor também esteja abençoando todos, Pai, em nome de Jesus. Pai, que você esteja com o Reverendo Levi nesse momento de planejamento da viagem para Guiné-Bissau, onde ele expôs que estará indo sozinho dessa vez. Que você esteja conduzindo essa viagem, abençoando a sua vida, o livrando do mal, livrando de acidente. Que seja um tempo bom para ele ali em Guiné-Bissau, que você esteja abençoando a Bruna, protegendo a Senhor Deus, cuidando dela, dos filhos que vão ficar no Brasil durante esse tempo, que seja um tempo bom para ambos, Pai, em nome de Jesus, que você esteja colocando mais planos, Senhor Deus, no coração dos teus filhos, ajudando-os nas tomadas de decisões, cuidando, Senhor Deus, da parte financeira, que mais irmãos possam se juntar a eles, Senhor Deus, como parceiros, para estarem orando, para estarem contribuindo, que seja um tempo maravilhoso para eles ali em Guiné-Bissau, quando eles retornarem, quando o Reverendo Levi retornar com toda a sua família. Pai, muito obrigada porque o Senhor tem usado o teu filho, muito obrigada porque o Senhor tem levantado pessoas, Senhor Deus, com a visão missionária para ir pregar o evangelho a todos aqueles que precisam ouvir. Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos permitido viver, ver, sentir. Muito obrigada, Senhor Deus, porque é o Senhor quem conduz a nossa vida. Obrigada, Senhor Deus, por esse momento. Que na próxima terça-feira mais pessoas possam estar aqui conosco, assistindo, participando, interagindo. E que o Senhor abençoe e continue abençoando essa família maravilhosa, Deus, que
hoje compartilhou das suas experiências Amém, conosco. amém. Muito obrigada por tudo. Continue conosco, dando uma boa noite a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, valeu, obrigado. Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço a todos. Um abraço, Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe.